Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. Bom, começamos falando que finalmente o governo federal publicou uma portaria interministerial regulamentando a entrada de pessoas não vacinadas contra a Covid no Brasil, vindas do exterior. Houve muita discussão sobre a adoção ou não do chamado passaporte da vacina. Oficialmente, o governo não fala em passaporte da vacina, mas numa quarentena de 5 dias para quem não apresentar um comprovante de vacinação ou um teste negativo de PCR. No caso do comprovante de vacinação, o esquema tem que estar completo 14 dias antes do embarque para o Brasil. Essa medida começa a valer a partir do próximo sábado. Se a pessoa não apresentar o comprovante de vacinação, que aliás não é obrigatório apresentar, então ela opta pelos 5 dias de quarentena. Os detalhes dessa portaria você encontra no portal do Estadão. O Congresso promulgou a fatia da PEC dos precatórios que permite elevar o valor do Auxílio Brasil para R$ 400. Mas essa discussão ontem foi tudo menos tranquila. Senadores acusaram o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de violar os acordos que permitem a aprovação dessa PEC, que parcela o pagamento de dívidas da União. Segundo eles, havia uma promessa de que o texto não seria fatiado e que a Câmara reanalisaria toda a proposta, não apenas as modificações feitas no Senado. Uma delas é a vinculação de dinheiro para benefícios sociais, de saúde e previdência, né? Com a abertura desse orçamento, esse dinheiro seria carimbado. A senadora Simone Tebet acusou abertamente Rodrigo Pacheco de abrir uma crise na casa e não cumprir acordos. E no pano de fundo, ambos são pré-candidatos ao Palácio do Planalto em 2022. E a economia começa a despontar como um principal tema de atenção dos pré-candidatos à presidência da República no ano que vem. Isso ficou muito claro ontem, por exemplo, no lançamento da pré-candidatura da senadora Simone Tebet pelo MDB, mas também está no foco de outros pré-candidatos, como, por exemplo, de Sérgio Moro, que até já apontou um conselheiro econômico, o economista e ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. O Estadão hoje traz um levantamento, um raio-x, né, mostrando como é que estão lidando os principais pré-candidatos com as questões econômicas, como o desemprego, a inflação alta, o próprio enfrentamento à pandemia e os juros altos também. Ontem, o Copom elevou a taxa básica de juros para o maior patamar em 4 anos, 9,25% ao ano, e o Banco Central já sinalizou que a taxa de juros pode chegar a 2 dígitos na primeira reunião do ano que vem, marcada para fevereiro. Os detalhes também nas plataformas do Estadão. O novo reitor da Universidade de São Paulo, o médico Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pretende contratar futuros professores com cotas para negros e para mulheres. Ele defendeu em entrevista no Estadão de hoje que, se a mudança não for induzida, pode demorar dezenas de anos para se ter maior diversidade na universidade. Carlotti foi o mais votado na eleição interna, justamente apostando numa política de maior inclusão. Lembrando que a USP tem 159 professores pretos ou pardos, o que representa 2% dos docentes. Destaque também para a última rodada do Brasileirão. 10 jogos, todos no mesmo horário. Tem que começar ali com o reloginho sincronizado, porque tem coisa em disputa, às 9h30 da noite. Ali por volta das 11h20, 11h30, vamos saber a definição, principalmente da classificação para a Libertadores. Restam algumas vagas e também da zona de rebaixamento. Por exemplo, o Santos e o São Paulo ainda lutam pela Libertadores. A situação do São Paulo é mais difícil, tem que ganhar do América Mineiro fora de casa e torcer contra o próprio Santos, contra o Internacional, Atlético Goianiense e Ceará. A luta mais acirrada mesmo está lá na zona do rebaixamento. Já caíram o Sport e a Chapecoense, mas 2 times vão cair hoje. O mais ameaçado é o Grêmio, porque precisa vencer o campeão Atlético Mineiro e ainda torcer contra o Juventude e também contra o Bahia. Os detalhes, as contas lá no Esporte do Estadão e à noite todos os jogos em tempo real.
E a gente encerra falando sobre o Google, que divulgou aquela retrospectiva com os assuntos que mais cresceram nas buscas no Brasil em 2021. E na lista de acontecimentos marcantes estão lá Olimpíadas de Tóquio, vacina contra a Covid, a pane no WhatsApp. Essa lista, aliás, tem 2 termos relacionados à pandemia. Além da vacina, em segundo lugar, lockdown aparece em sétimo, assunto que mais cresceu. E quanto custa um cilindro de oxigênio também cresceu em relação direta à crise de saúde lá em Manaus. No ranking das principais buscas estão lá Marília Mendonça, que também morreu esse ano, Eurocopa e o Palmeiras do Raíssen Abac. E a principal pergunta feita ao oráculo foi: o que é cringe? Eu busquei Palmeiras com narrações internacionais, vi em várias narrações, italiano, e vi um monte lá da final da Libertadores. Um ano histórico. Ajudei. Estas e outras notícias você confere nesta quinta nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.